Aleluia. Ó Deus, Meu Deus, que que tua o Senhor te maravilha, Pai, Deus, amor, cada um tudo nessa céu, noite. Senhor, Pai, Amém. nossa, que alimentar a tua palavra. Amém, Senhor. Agradecemos pela Pai, Glória pela a Deus. graça, Aleluia. Santo Glória a Deus, Deus. cada ofertante. Agradecemos Sim, pelo Deus, obrigado, pedido, meu Pai Senhor, querido, Pai que amado. fala as portas, Sim, Deus, Senhor. Obrigado, meu Pai querido, nós Pai temos, agradecemos sim, pela Senhor, nossa que possa estar saúde, saúde, Senhor. Senhor, que possa adorar o Oh, Senhor. sim, Senhor. Amém. Aleluia. Amém, Em Senhor nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos aproveitar que estamos em pé, vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, versículo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, que quer dizer inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. Senhor nosso Deus, Pai celestial, Nosso Deus, nosso Pai. ó Deus, ajuda-nos a nós nesse instante. Senhor Deus, te agradecemos pela sua palavra maravilhosa. Sim, ó Deus, nós sabemos Nos que sem o ajuda, Senhor Senhor, a compreender. nós não podemos fazer nada. Sem o Revela a Senhor sua palavra. nós não podemos nada dizer. Nós somos o teu milagre, Apenas cremos Senhor. no Senhor para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas por nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Dê-nos uma porção da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesta noite eu quero falar sobre o inferno é real. O inferno é real. Esta palavra inferno é uma palavra muito pesada. É uma palavra que tem um peso. E, no entanto, Grande Deus. o inferno, ele é tão real como o céu é real. Não poderia existir um céu se não existisse um inferno.
E o irmão Branham disse, profeta para esta era, ele disse que assim como o céu é uma realidade, o inferno também é uma realidade. Mas o que é o inferno? Para que foi criado o inferno? Pode alguma pessoa ter ido ao inferno e voltado de lá para dizer como é lá nesse momento? Houve um homem nesta última era chamado William Marion Branham que teve uma êxtase e ele teve uma visão e ele foi levado até aquele local. A forma em que ele chegou lá foi na forma de uma queda. Ele diz na sua mensagem pregada, Almas que estão em prisão agora, ele disse que quando foi ali, foi quando ele estava no hospital para fazer uma cirurgia, e ele estava naquele tempo com um dos problemas, porquanto tinha sido atingido por uma espingarda que acidentalmente disparou e atingiu sua perna, seu nervo. E ele foi parar no hospital. Nesse período, o irmão Branham, ainda jovem, ainda um moço, estava correndo do Senhor, correndo da sua responsabilidade. E de muitas maneiras Deus quis falar com ele. E nesse período que o irmão Branham estava ali no hospital, ele teve uma visão sobre o inferno. Ele descreveu como se estivesse caindo num abismo profundo. Um abismo, caindo, caindo, caindo. E aquilo nunca terminava. Ele disse que lá ele ouvia gemidos, ruídos, gemidos de pessoas como se estivesse pedindo por algo, como se estivesse desejando algo. Ele via esses ruídos e ouvia. E de repente aparecia diante dele imagens de pessoas, de mulheres gemendo, uivando, como se estivesse gritando por algo. Evidentemente que se alguém está no inferno, agora mesmo, deve estar gritando por misericórdia. Talvez não foi essa palavra que o irmão Branham ouvia da boca deles, porque não era exatamente isso que saía da boca deles. Saía como se fosse um gemido. O irmão Branham disse que o inferno agora é como se fosse um pesadelo, que a pessoa está dentro dele. É como se fosse um pesadelo. Ele quer sair, mas não sai. Quem já teve pesadelo e quer sair do pesadelo, mas não sai? Amém. Uma coisa terrível. Você está naquele pesadelo e você quer sair. Você quer acordar, mas não sai. Você não tem força. Não tem força na perna, não tem força nos braços, e você quer sair, para fora, quer que alguém encoste em você para você acordar, para você voltar à realidade. O irmão Branham disse, no inferno é exatamente isso, nesse exato momento.
Não existe no inferno agora capetinhas, demoninhos, com garfinhos, com lancinha espetando. Não existe isso. Isso é uma fascinação católica. Isso é uma fascinação da Igreja Católica, que desenha um diabo com 2 chifres na cabeça e uma cauda em forma de ferrão, e que ele fica atormentando o inferno. Não, 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 não. Não. O inferno é apenas um lugar que foi criado transitoriamente. O inferno é uma espécie de prisão nas quais as almas estão ali encerradas, trancadas, até o dia do juízo do trono branco. Quem está me entendendo? Amém. Então, o irmão Branham estava ali, naquele êxtase, naquela visão. E, no entanto, o irmão Branham, quando voltou a si daquele pesadelo, ele descreveu como eram as imagens daquelas pessoas ali. Ele via imagens de mulheres com cabelo cortado, orelhas furadas, mulheres com pinturas acima dos olhos, nas sobrancelhas, de batom, toda maquiada, de roupa esporte, unhas pintadas, saltos altos e todo tipo de mundanismo que você possa pensar. O irmão Branham disse que foi o lugar mais horrível e a experiência mais horrível que ele já teve em toda a sua vida. Ele disse: irmã e irmão, não queira entrar naquele lugar. Irmão e irmã, nunca queira estar naquele lugar. Meu Deus. Como o irmão Branham estava fugindo do Senhor, porque o irmão Branham não tinha conhecimento ainda do seu chamado, e Deus sempre querendo chamá-lo, ele na cama, aqui no hospital, e a sua alma, a sua teofania lá no inferno, lá dentro do inferno, ele disse: é ali que você grita por pai e pai não ouve. Ali você poderia gritar por mãe, a mãe não ouve. Ali você poderia gritar por qualquer coisa que ninguém ouviria. Ele disse então lá, dizendo: Senhor, se tu me tirares daqui desse lugar horrível, se tu me tirares daqui deste lugar, eu prometo que eu pregarei o teu evangelho com toda a força, com todo o meu ser. Amém, irmãos? Amém. E Deus então ouviu aquilo e fez ele retornar outra vez para seu corpo, na qual estava na cama no hospital. E quando o irmão Branham saiu dali, ele cumpriu sua palavra. Amém, irmãos? Amém. Passados alguns anos, bem anos, o irmão Branham um dia estava já casado. Quando ele teve essa visão, ele ainda era solteiro, já casado, tendo filhos, e com a irmã Meda, fazendo compras em um determinado lugar, um determinado shopping, se eu não me engano. O irmão Branham estava cansado de rodear e andar por lojas e entre lojas. Você sabe como é que é mulher, né? E a irmã Meda entrava numa loja, entrava em outra, entrava numa loja, o irmão Branham com sacola na mão, o irmão Branham estava cansado. Disse: Meda, eu estou cansado. Aí a irmã Meda: então senta aí e me espera. O irmão Branham foi e sentou num sofá assim, que dava direto para uma escada rolante. E então o irmão Branham sentado ali descansando um pouco e vendo aquelas mulheres descerem e subirem da escada rolante. E de repente o irmão Branham parou. De repente ele parou de respirar, começou a suar frio e ele começou a ficar inquieto, porque de repente diante dele estava as mesmas imagens, as mesmas aparências, o mesmo ruído, a mesma personagem, as mesmas roupas,
os mesmos artifícios, as mesmas coisas que estavam diante dele, ele estava revivendo tudo que estava acontecendo ali depois de 25 anos. A irmã Meda apareceu, viu que o irmão Branham estava inquieto, viu que o irmão Branham estava suado, inquieto, suado, pingando suor. A irmã Meda disse: Bill, o que aconteceu? O que está acontecendo? Disse: Meda, vamos sair daqui imediatamente. O que foi, Bill? O que foi? Não, Meda, vamos sair daqui imediatamente. Eu vi algo. Disse: o que você viu, Bill? Lá, quando o irmão Branham saiu daquele local e entrou dentro do shopping, entrou dentro do carro, é melhor dizendo, voltando para casa, o irmão Branham disse: Meda, você lembra daquela visão que eu tive lá do Hades, lá do inferno, quando eu ainda era jovem? Eu disse: sim, lembro dessa experiência que você teve. Pois é, eu revivi tudo aquilo outra vez, nesta tarde, neste mesmo lugar. Aí ele disse: almas que estão em prisão agora, almas que estão encarceradas agora, almas que estão em prisão, em outras palavras, estão aqui na terra, estão comendo, bebendo, dançando, fumando, fazendo tudo o que tem que fazer, mas a alma deles já está no inferno. Fumando, bebendo, moça cortando cabelo, usando isso, usando aquilo outro, tudo fazendo, e fazendo com que a carne se agrada disso, se alegra disso, mas suas teofanias, suas almas já estão perdidas, já estão carceradas. O irmão Branham disse: o inferno é tão real como o céu é real. O irmão Branham disse: Deus é tão real como o diabo também é real. Mas o que é o inferno? O inferno é apenas um lugar que Deus criou. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno é apenas um lugar criado que foi projetado por Deus para levarem cativas almas em prisão, anjos caídos, demônios, nas quais é uma prisão temporária, na qual eles aguardam o grande dia chamado o dia do juízo, o dia do julgamento. Então, o inferno é apenas um lugar onde a pessoa transitoriamente está, pessoas que partiram sem Deus, pessoas que rejeitaram a Deus, pessoas que desceram ali apenas com justificação e santificação, sem o batismo do Espírito Santo, pessoas que estão ali dizimistas fiéis, pessoas que estão ali religiosas, que carregaram Bíblias debaixo dos seus braços, pessoas que eram fiéis à igreja, pessoas de todo quanto é tipo e raça e cor, etnia, estão ali dentro do inferno. O que é o inferno? O inferno é uma casa. O que é o inferno? O inferno é uma dimensão. O que é uma dimensão? O dimensão é um lugar criado onde apenas pode aprisionar espíritos. O que é inferno? Uma prisão. O que é uma prisão? Essa prisão é chamada de quinta dimensão, chamada na Bíblia de Hades, chamada na Bíblia de Seol, chamado na Bíblia de inferno. É uma prisão onde se aprisiona espíritos, não carne. Porque quando o homem morre, sua carne vai para a sepultura. A terra o come, o consome, mas o seu espírito tem que ir para algum lugar. Se aquele espírito não nasceu de novo, se aquele espírito não vem de Deus, ele tem que ir para algum lugar.
E o lugar que ele vai é chamado de prisão temporária, chamada de inferno, e fica ali até o dia do julgamento, quando a Bíblia diz que até o inferno vai se esvaziar perante Deus e vai estar no dia do juízo. Quem está entendendo, irmão? Vejam, quero que vocês prestem bem atenção. Antigamente, as pessoas não sabiam o que diziam. Você sabia disso? Você sabia que nós somos formados de cultura idólatra? Há 100 anos atrás é que nós viemos conhecer as coisas, mas a nossa cultura era idólatra. Nós viemos libertando de muitas coisas que viemos trazido através dos nossos pais pagãos e tudo mais. E através da Bíblia, da palavra de Deus, nós temos obtido libertação. Quem está entendendo, irmãos? Mas nós viemos de cultura idólatra. Por exemplo, lá os antigos diziam, fulano de tal está nos quintos dos infernos. Quando se falava quinto dos infernos, quinto, ele não sabia, porque o inferno é a quinta dimensão. Ele não sabia. Ele não sabia, mas o inferno é a quinta dimensão. São 7 dimensões. A primeira dimensão é luz, nós vivemos na luz. Sem luz não tem vida. Não existe vida sem luz. Tudo depende da luz. Sem luz não existe vida. Nós vivemos em 3 dimensões: luz, tempo e matéria. Sem o tempo também não existe. Por isso que existem as estações. Nós existimos através da luz. Sem luz não existe vida, não permanece a vida. Depois, sem o tempo também, nós somos criaturas do tempo. Nesse tempo nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E também vivemos na matéria, ou seja, nós também apalpamos, nós tocamos. Então, nesses 3 lugares, nessas 3 dimensões, luz, tempo e matéria, Deus nos deu 5 sentidos para nós ter contato com essas três dimensões, luz, tempo e matéria. Ele nos deu o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato. Então, esses 5 sentidos é para nós ter contato com a luz, tempo e matéria. Se eu não tivesse o tato, eu não sentiria que isso aqui é uma parede. Se eu não tivesse o olfato, eu não sentiria os cheiros. Se eu não tivesse o paladar, eu não sentiria o gosto. Se eu não tivesse a audição, eu não ouviria. E se eu não tivesse visão, eu não veria. Quem está entendendo, irmão? Então, esses 5 sentidos estão no nosso corpo. Só que dentro do nosso corpo, existem 5 sentidos também. No espírito, existe memória, razão, afetos, imaginação e consciência. Quem está entendendo? Amém. 5 sentidos no espírito. Só que esses 5 sentidos que Deus nos deu no espírito não é para ter contato com a terra, é para ter contato com o céu, o nosso lar celeste. Amém? Amém. Então, quando o homem morre, os seus sentidos morrem. O seu olfato morre, o seu paladar morre, a sua visão morre, o seu tato morre e a sua audição morre. Ele perdeu contato com a sua luz, com seu tempo e com sua matéria. Certo? Os irmãos entenderam? Aí o que tem no espírito existe. Imaginação também perdeu. Aí tem memória, também perdeu. Afetos, acabou. Porque tinha afetos aqui embaixo, que era sentimento, acabou. Aí tem memória, afeto, imaginação, pensamento e consciência. Desses 5, só fica um. Só fica um chamado consciência. Só fica um chamado consciência. Esses 5 sentidos do espírito, 4 deles são neutralizados por um só, chamado consciência. Porque dentro da consciência armazena o que tem na memória, armazena o que tem na imaginação, armazena o que tem no afeto. Quem entendeu, irmãos? E desses 5 sentidos no espírito, 4 estão dentro da consciência. Então o que acontece? Quando a pessoa morre, ela vai direto para o inferno ou vai direto para o céu?
se ele é um santo, viveu na terra baseado na palavra, e se ele for um cristão que obedeceu a palavra de Gênesis e Apocalipse e foi cheio do Espírito Santo, seu espírito é convertido e vai para o céu. Amém, irmãos? Mas se ele viver uma vida aqui fora da palavra, sem estar baseado na palavra, seu espírito não foi convertido, mesmo que ele tenha uma experiência de justificação e santificação, ele vai para o inferno porque não tem Espírito Santo. O que acontece? Lá no inferno, a sua consciência fica ativa. Lá no inferno, a sua consciência fica ativa. Se você observe bem para você ver, você vê um homem passando a 60 km por hora, onde fala 30. Você vê um homem passando no meio de crianças brincando de bola, com um carro a 60 km por hora. Você vê mães deixando crianças brincar na rua, e você diz, aquela mulher não tem consciência, aquele homem não tem consciência. Bom, ele tem consciência porque está vivo. Mas se você observar bem, existe um lugar onde as pessoas têm mais consciência agora do que antes tinha no inferno. Agora no inferno tem tanta gente com consciência. Gente que está com consciência sabendo onde está agora. Gente com consciência. Sim. Olha o rico aqui. Olha o rico aqui. Enquanto ele estava vivo, em vida, desprezava tudo que era de Deus. Jesus apareceu com ele quando ele tinha 16 anos. Vem, vende tudo e me segue. Ele não quis, não. Ele não quis Jesus. Ah, deixa eu gozar mais um pouquinho, eu estou novo. Deixa eu ficar mais um pouquinho, eu tenho isso e tudo mais. Ele tinha uma grande lavoura de muitas coisas. Ele tinha um grande vinhedo, um vinharal. Derrubou tudo e construiu outros novos. E sentou lá em cima e diz, alma, goza do bem que você recebeu nessa vida. Aí, de repente, uma voz veio do céu e disse, louco, nesta noite vou te pedir tua alma. E o que é que tu tens para dar? E ele morreu ao mesmo tempo que o Lázaro morreu. E ele foi para o inferno. E lá no inferno ele tinha consciência de que lá em cima na terra tinha 5 irmãos que lhe entenderam. Aleluia. No inferno agora está cheio de gente com consciência. No inferno agora tem denominacional, tem batista, metodista, presbiteriano, assembleia, Deus e amor. Tem tanta gente lá que ignoraram essa mensagem que Deus enviou para esta era, chamando de falsa, chamando o profeta de falso e até a Bíblia de falsa, chamando o batismo em nome de Jesus de heresia. Tem gente no inferno com consciência de que ele estava errado, mas essa consciência não serve mais. Verdade. Oh, meu Deus. Você sabe quando é que uma mocinha pintadinha, como uma mocinha bem arrumadinha, você sabe quando é que uma mocinha bem pintadinha, rebocadinha sua boca, seu cabelo cortadinho, com sua roupa bem coladinha, com seus seios parecendo para fora, usando calça esporte, sabe quando é que ela vai ter consciência que está no inferno? Quando chegar lá dentro. Verdade. Hoje eles não têm consciência. Vai para balada, vai para as praças, namoro escandaloso, mulher corta cabelo, e faz isso, e faz aquilo. Hoje não tem consciência. Mas quando parar lá dentro do inferno, saberão, as suas consciências saberão, mostrarão aonde está, aonde vim parar. Conta-se uma história de que uma moça congregava numa igreja e ela vivia de qualquer maneira, só dando o coração para Jesus estava ótimo. E o pastor não dizia nada, e o pastor via ela vivendo escandalosamente, e o pastor
não falava nada. Disse, não, essa menina é a filha de Deus. E o pastor via ela fazendo coisas erradas. Ele dizia, não, ela é filha de Deus. Deus só tem o coração dela. Chegou que essa moça morreu. Essa moça morreu. E então aquele pastor foi fazer o funeral. Foi pregar no funeral dela. E juntou os parentes. E aquele pregador, aquele pastor, fez uma mensagem maravilhosa. E mencionou o nome da moça várias vezes. Sabe, essa fulana, essa moça, quando deu o coração para Jesus, eu lembro quando ela tinha 11 de idade, vivia na rua e restauramos ela, trouxemos ela para a igreja, e ela fez isso, ajudou aqui, fez aquilo outro. Ela era uma jovem que amava a Deus, ela cantava aqui no coral, ela cantava aqui no grupo da mocidade. Ela agora está descansando lá no paraíso com Deus, agora, neste momento. Aconteceu que aquele pastor também morreu no acidente. E aquele pastor foi parar lá no inferno. E quem foi que ele encontrou lá? Quem foi que ele encontrou lá? Ela. Encontrou ela lá no inferno. E ela chegou para ele. E então, irmãos, diz a história, conta a história. Diz que ela falou para ele, chamou ele de tudo quanto é tipo de nome. Falso, anticristo, chamou de tudo quanto é tipo de nome. Ele disse para ela disse para ele, se o Senhor tivesse me falado, se tivesse me corrigido quando eu vivia daquela maneira, se o Senhor tivesse falado das minhas roupas, da minha maneira de viver, da minha maneira de andar, da minha maneira de agir, se o Senhor tivesse pregado, se o Senhor tivesse me impedido de fazer aquelas coisas que eu fazia, e o Senhor dizia que estava tudo bem, que Deus me amava, e olha onde eu estou, e olha onde você também está. Glória a Deus. Oh, Jesus. Irmãos, peraí. Agora vem pregadores, pastores, vem dizer para mim, eu quero ver quem é o pastor melhor que esse jovem rico aqui, ó. Jesus disse para ele, você obedece à lei, desconheço desde criancinha. Verdade. Eu obedeço desde criancinha. Quem é esses pastores aí fora, esses pregadores que dizem que Deus só tem o coração, ele é melhor do que esse jovem rico aqui? É, Deus. Eles são melhores? Os seus diplomas de bacharel, de teologia, de seminário, é melhor do que esse jovem aqui, que encontrou com Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou, quando ele disse, obedeça os mandamentos desde pequeno. Sim, irmãos, o inferno é real, assim como o céu é real. Como eu disse, nós vivemos em 3 dimensões, luz, tempo e matéria. Existe a 4ª dimensão, que é as imagens, vozes. 5ª dimensão, que é o Hades, o Seol, chamado de inferno. 6ª dimensão, onde estão os santos. E a 7ª, onde o Senhor está. E nós vemos, quando esses 2 homens aqui, você sabe que Jesus está falando de parábola. A palavra parábola significa comparação. Amém? Parábola significa comparação. É tomando uma coisa para poder apontar outra. Jesus está falando de parábola. Um que foi para o céu e um que foi para o inferno. Um que era religioso e tinha muita religião. Jesus encontrou com esse jovem quando ele tinha 16 anos. Ele veio bem vestido. Ele era rico. Ele veio com a vestimenta clerical. Jesus o amou só por ter ido à direção dele. Ah, irmão, existe muita gente indo em direção a Jesus, mas indo incorretamente.
Não é qualquer adoração que Jesus recebe. Não é qualquer adoração que Jesus recebe. Se for assim, Jesus vai ter que levantar caindo do inferno e receber a adoração dele. Verdade. Se for assim, Jesus vai ter que levantar muita gente. Deus não recebe adoração errada. Tem uma maneira certa de chegar-se a Ele. Tem uma maneira certa de adorar a Deus. Tem uma maneira correta. E ele chegou corretamente. E por ele ter chegado e feito aquela pergunta que muita gente deveria fazer: como devo fazer para herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta chave, a pergunta mais principal e primordial que existe em tudo. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta certa para ter uma resposta certa. No dia de Pentecostes, quando Pedro batizou e os apóstolos batizaram quase 3.000 almas, foi a pergunta certa que eles fizeram. Varões, o que devemos fazer? O que devemos fazer? E eles compungiram os seus corações e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Atos 2:37. É a pergunta mais óbvia para fazer. Amém, irmão? Foi a pergunta mais sensata e mais direta e mais concreta e mais feliz para se fazer. Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos. Foi a pergunta mais sensata. O eunuco de Candace, quando estava andando com Filipe na carruagem, ele viu a água e fez a pergunta mais importante que tinha que fazer na sua vida. Eis aí a água, o que é necessário para que eu seja batizado? As pessoas têm que fazer a pergunta certa. Amém. Faz a pergunta certa e de Deus te dirá a resposta certa. E Pedro deu a resposta. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E quando o eunuco perguntou para Filipe o que é necessário para que eu seja batizado, porque aí está a água, devo eu passar da água e perder a chance? Devo eu perder a chance, Filipe? Filipe, não perde a chance não, eunuco. Não atravesse a carruagem não. Desça. Agora é necessário que você creia, porque depois que você atravessar a carruagem, a água, vai saber que você está vivo. Vai saber que você vai estar vivo amanhã. Então ele fez a pergunta mais certa, mais necessária, mais cabível, mais importante. Eis a água, o que é necessário para que eu seja batizado. Filipe diz, faz um curso. Foi isso? Não. Vai lá na sua cidade e acerta tudo, casamento e divórcio que você tem. Foi isso? Não, Filipe diz, é necessário se você crê de todo o seu coração. Creio, amém? Amém. E Filipe desceu e batizou o eunuco. Jesus encontrou aquele jovem, 16 anos. Você sabe que naquele tempo, um milionário rico não viajava sozinho. Ele andava com um monte de gente atrás, servos, carregando coisas dele, e ele andava sem nada. Aí, de repente, chegou aquela comitiva perto de Jesus, com um jovem rico na frente. E um de gente atrás, servos do rico. Bom, mestre, o que é necessário para eu fazer é da vida eterna? Olha a maneira que Jesus se dirigiu ao jovem, olha a maneira que ele se dirigiu a Nicodemos. São João 3. Olha a maneira que Jesus se dirigiu ao jovem e olha a maneira que Jesus se dirigiu a Nicodemos. Porque o jovem é uma parábola, Nicodemos é a realidade. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Jesus disse, bom, por que me chamas bom?
Só há um bom. Esse é Deus. E a bondade dele está na sua frente agora. Amém. A bondade dele está na sua frente. Conhece os mandamentos? Conheço. Do primeiro até o derradeiro. Desde criancinha, quero fazer conhecido o Senhor, que eu sirvo a lei e obedeço os mandamentos. Vou nos cultos todos os sábados, entrego meus dízimos, faço meus votos, faço os meus sacrifícios, vou à igreja, obedeço minha mãe, obedeço meu pai, não dou um falso testemunho, não roubo, não mato, não adultero. Jesus, amou por isso. Amou por isso. Um jovem nessa idade, não fazendo tudo isso, amou por isso. Jesus olhou no fundo da alma dele. Bem no fundo da alma. Jesus olhou bem no fundo da alma. Tem uma coisinha que te atrapalha em você. Tem uma coisinha que te atrapalha. Em outras palavras, será que ele vai lavar os pés, como eu irei lavar os pés dos discípulos? Com essa riqueza que ele tem? Será que ele vai se agachar para lavar os pés no dia da Santa Ceia? Será que ele comerá da minha carne, beberá do meu sangue? Ele tem muita religião. Ele é rico religioso. Quando se fala parábola, rico, ele não é dizendo dinheiro não, gente. Rico, leva lá para Apocalipse 3. Pois tu dizes, rico sou e de nada tenho falta. Aquilo não é rico de dinheiro não, é rico religioso. Rico de religião. Eu já sou crente, tenho 10 anos de igreja, eu já tenho 30 anos disso, já tenho 30 anos aqui, nessa igreja eu nasci, nessa igreja eu morri. É rico religioso. Aleluia. Ele queria vida eterna, mas não queria abandonar a lei, não queria abandonar. Ele queria vida eterna, mas continuar. E Jesus viu que ele tinha muita religião. Rico religioso. Você deve vender tudo isso. Vender, abandonar tudo que você tem. Divida isso. Divida isso com os pobres. Entre nos valados, dos becos. Isso eu não vou fazer não, eu sou muito rico. Entre nos valados, eles não vai fazer isso. Divide isso com os pobres. Divide isso que eu estou te dando agora com os pobres. Divide esse mandamento que você tem, esses mandamentos com os pobres. Não. Pobres de espírito, bem-aventurados. Não é pobre de dinheiro, não. O povo tem que entender a parábola, gente. Amém. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça, emudeceu, porque era rico demais, tinha religião demais, tinha muita religião, e foi embora. Aconteceu que a Bíblia diz que aquele jovem, aquele mancebo que tinha qualidade, perdeu. Ele perdeu a qualidade e entrou outro espírito nele chamado de insensato. Aí Jesus pegou a parábola daquele jovem que tinha deixado ele e aquele jovem se tornou um rico insensato. Um rico insensato. Quando ele apareceu para Jesus, ele tinha qualidade, mancebo de qualidade. Quando ele virou as costas para Jesus, ele virou um rico insensato. Ficou insensível, sensibilidade alguma. Não tinha mais sensibilidade. É isso que a pessoa é quando rejeita a palavra. Não importa o quão duro prega, não entra dentro da alma dele mais. Verdade. Não importa quão duro prega, não importa o quanto que eu suo, o quanto que eu pulo, o quanto que eu grito, dizer que isso é errado, que você está errado, que se você não parar, você vai para o inferno. E se for uma alma carcerada? Não adiantava mais nada. Não adiantava mais nada.
Ele se tornou um rico insensato. Lucas, capítulo 11, se não me engano, 12. Ele se tornou um rico insensato, insensível. Não podia falar de Deus, de Jesus, da palavra, nada, insensato, insensível. Mas ele prosperou. Ele prosperou. Você pensa que uma pessoa que abandona Jesus, abandona a palavra, você pensa, fulano de tal, tá assim porque abandona a palavra. Cuidado, irmão, ele pode até prosperar mais. Ele pode até enriquecer mais. Olha aí, Laodiceia. Olha como é que está as igrejas. Olha como é que está cheia. Prosperando cada vez mais. E rejeitando a mensagem desse último dia. Verdade. E rejeitando o profeta que Deus enviou nessa hora. Olha como é que está prosperando. Aí você diz, é de Deus. Então, a porta que entra para o inferno, que é espaçosa, é de Deus, porque prospera. A Bíblia diz que espaçoso e largo é a porta que conduz à perdição. Então é prosperidade. E ele ficou insensato, insensível. Ele subiu para o terraço, olhou o vinhedo, aquele tanto de vinhedo, e disse, mas olha quanta terra eu tenho, olha, que seguir Jesus que nada, olha a prosperidade que eu tenho, que Jesus que nada, olha a prosperidade que eu tenho. A Bíblia diz que ele desceu e mandou os seus servos derrubar tudo. Eu vou derrubar tudo e fazer outro maior do que esse. Porque eu tenho dinheiro para isso. Eu tenho dinheiro para isso. Vamos derrubar esse templo, vamos construir uma catedral. Nós temos dinheiro para isso. Vamos construir uma catedral que vai caber 200 mil pessoas. Certo? Nós temos dinheiro para isso. Nós temos dinheiro para isso. E então, aquele jovem mandou derrubar tudo. E eles plantaram cova por cima de cova. E quando aquilo cresceu, o vinhedo subiu e deu novos cachos e estava prestes a vindimar. Vindimar significa prestes à colheita. Ele subiu lá em cima, esticou uma rede, deitou na rede e ficou balançando. E olhando para a campina cheia de vinhedo, disse, alma, goza do bem que tu tens adquirido. E uma voz veio e disse, louco, isso é loucura, louco. A sua loucura começou quando você abandonou Jesus, quando você deu as costas para Jesus, louco. E daquele dia você se tornou insensato, louco. Nesta noite vão te pedir tua alma, nesta noite vão te pedir tua alma. Olha as palavras da Bíblia, nesta noite vão te pedir, não é eu te pedirei, vão te pedir demônios. Olha a Escritura. Olha a Escritura. Nesta noite te pedirão tua alma. O que é que tu tens? Um ataque cardíaco. Cai no chão. E de repente, talvez o sacerdote que recebeu o dízimo grande, fez o funeral. Esse jovem era cheio de qualidade. E agora está no seio de Abraão. Não sabia que estava no inferno. Porque é difícil para um pastor pregar em funeral. É difícil demais. Um pastor pregar no funeral para crente. Principalmente se ele não teve com a vida dentro da Bíblia. Ele tem que ser sincero. Verdade. Ele tem que ser sincero. É difícil para um pastor pregar em funeral. E dizer que fulano está bem, está no céu agora, está no gol do Pai. Mas e se ela não viveu corretamente a palavra? Meu Deus. E ele parou lá no Seol, lá no Hades, e viu Lázaro lá em cima no seio de Abraão. Olha como é que a consciência dele estava ativa lá no inferno. Quem lembra, há 10 anos atrás eu preguei uma mensagem chamada A Tela do Julgamento. Quem lembra? Amém. A Tela do Julgamento. Amém.
Por que Deus permitiu que a consciência do homem não morresse? Os próprios cientistas dizem isso. Os próprios cientistas dizem isso. Um homem pode ter uma morte e parte do seu corpo ainda manter-se vivo, que é a sua consciência. A própria ciência chega nisso. E lá no inferno ele tinha consciência. Lembra que eu falei para vocês que no nosso espírito são 5 portas de entrada: luz, imaginação, pensamento, afeto, memória e consciência, razão. E quando o homem morre, 4 neutraliza para dentro da uma, chama consciência. Tudo vem para dentro da consciência. E no dia do julgamento? No dia do julgamento, como é que Deus vai mostrar João e Maria fazendo algo errado para ser julgado segundo as coisas que estão escritas nos livros? São 66. Como é que vai mostrar para ele? Vai abrir o telão? Vai ligar um televisor? Não, gente. Vai abrir a consciência da pessoa. Amém. Abre-se a consciência. E ele mesmo vai poder fugir dele mesmo fazendo aquilo. Ou ela. Quando Davi pecou, olha o que ele diz. Ó Senhor, meu pecado está sempre diante de mim. Está falando da sua consciência. Então aquele rico foi para lá. Aí, lá dentro do inferno, a consciência, que já estava armazenada, a memória, ele lembrou, que lá em cima, na terra, lá em cima, entre os seres viventes, ele tinha 5 irmãos, 5 ministros, 5 cabeças religiosas. Disse: Pai Abraão, mande alguém lá pregar para eles. Falar para eles que é para correr desse lugar que eu estou aqui. Fale para eles. Olha a resposta de Abraão. Qual foi a resposta de Abraão? Tem os profetas. Eles têm as igrejas. Tem os profetas. Tem os profetas. Mas vivo? Ah, não crê não. Crê não. Crê não. Não crê não. Você acha que Herodes, Anás, Caifás, e Pilatos só soube que João Batista e Jesus era profeta aonde? No céu ou no inferno? Porque não pode crer nos vivos, vai crer num dos mortos que ressuscita. Se os que estão vivos não crêem, vai ter um dos mortos. Meu Deus do céu! Sem chance para você, nem vivo e nem morto. E agora, o que ele tem que fazer? Esperar até o dia que o inferno seja esvaziado para comparecer no dia de julgamento, trono branco. A Bíblia diz: e o mar dará seus mortos, ou seja, quem foi por afogado? O mar, a água dará seus mortos. Quem morreu no fogo, a Bíblia diz: e o fogo dará seus mortos. O fogo dará seus mortos. A terra, quem morreu na terra, a terra dará seus mortos, porque todos têm que comparecer no trono branco. Amém. Para serem julgados segundo as coisas que fizeram no corpo. Ou fora dele, como diz Paulo. Fora do corpo é a imaginação, o pensamento. E no corpo, como diz Jesus, se seu olho faz escandalizar, arranca e joga para longe. Se sua mão direita faz pegar, arranca e joga para longe. Não é arrancar e tirar, não. Alguém que pecou no corpo ou fora do corpo, diz Paulo. Agora veja bem, irmãos. Veja bem. Vejam bem como é que é a coisa. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, 2 Pedro,
que Jesus foi e pregou para as almas que estavam em prisão, logo depois da sua morte. Mas a Bíblia diz que ele pregou para aqueles que não quiseram receber Noé nos dias da sua longanimidade, quando a misericórdia de Deus esperava dos dias de Noé. Não foi assim que está escrito lá? E, no entanto, pregação que não salvava. A Bíblia diz que ele foi pregar para as almas que estavam em prisão. E aí? Salvaria? Não. Não pode salvar. As pessoas pensam que Jesus morreu e foi para o sepulcro. O corpo dele foi para o sepulcro. A alma dele desceu e foi parar nas regiões mais baixas da terra. E ele pregou para as almas que estavam em prisão. E retornou ao terceiro dia com as chaves da morte e do inferno. Por isso, irmãos, eu fico observando o que Jesus disse para Pedro. Quando Pedro disse de quem ele era e o que ele era. Pedro, existe uma revelação. Esta revelação, Pedro, que tu tens, que você agora acaba de dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. E ele diz, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Amém, irmãos? Pode lutar, mas prevalecer não. Porque Deus triunfa. Amém? Deus triunfou. Ele triunfou. Ele desceu até nós, Emmanuel, Deus conosco. E quando ele nasceu, Herodes queria matar o menino com 2 anos de idade. Ele triunfou. Quando ele cresceu, ele foi colocado, a Bíblia diz que ele foi experimentado nos trabalhos. Experimentado por quem? Por Anás, Caifás e escribas, tentando apanhar em alguma coisa. Experimentado dos trabalhos, mas ele triunfou, venceu. Amém, irmão? Ele venceu também a tentação. Ele foi no deserto, foi para ser tentado pelo diabo. 3 investidas infernais do diabo. Ele mostrou a concupiscência do mundo, a soberba da vida e a concupiscência da carne para Jesus. E Jesus venceu pela palavra, triunfou. Amém, irmão? E quando Satanás pensou que tinha pegado ele na morte, na cruz, ele ressuscitou no terceiro dia, triunfando sobre a morte. Glória a Deus. Amém? Amém. O inferno não podia detê-lo. O inferno não é lugar para crente nascido de novo. O inferno não é para quem é nascido cheio do Espírito Santo. O inferno não é para esses. Aleluia. A Bíblia diz que ele carregou nossos pecados e morrendo não podia ir sua alma para o céu. Foi descer lá embaixo para esparramar lá para o diabo. Sim, irmãos, o inferno é real, como o céu é real. Sim, é um tormento. O inferno é apenas um lugar transitório, é uma prisão, é um centro de remanejamento. A Bíblia diz que foi criado para o diabo e seus anjos. Até o dia de quê? Do juízo, do trono branco. O inferno que agora está cheio, um dia se esvaziará para poder estar perante o Senhor no trono branco do juízo. Amém. Então, o que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós devemos fazer? O que você tem que fazer? As pessoas que melhor têm consciência agora é as que estão agora mesmo no inferno. As pessoas que melhor têm consciência agora, as que têm mais consciência agora,
Porque quando vivia na terra dissoluta em pecado, em vaidade, não tinha consciência do pecado. Não tinha consciência do pecado. Porque a lei dizia, não faças, mas fazia assim mesmo. Tu que pregas que não deve mentir, mas mente. Tu que pregas que não deve roubar, mas rouba. A gravidade. Não tinha consciência do pecado. Porque não tinha o Espírito Santo dentro para condenar. Como diz 1 João 5. Se Deus está dentro de nós, se nosso coração os condena, nós aquele que está dentro de nós. Mas fazia uma coisa e não condenava. Fazia outra e não condenava. A mulher cortava o cabelo, não tirava para condenar. Pintava o cabelo de vermelho, de roxo, de preto, de azul, não condenava. Usava calça comprida, não condenava. Usava batom, não condenava. Esmalte, é porque não tinha nada para condenar lá dentro. Verdade. Não tinha consciência do pecado. Mas lá no inferno a consciência está limpa, audível, viva. Verdade. Oh Deus, tem misericórdia de nós. O irmão Brana chegou em casa com a roupa molhada, cheia de suor, onde ele pregou uma vez, uma noite, contra todo tipo de pecado que vinha na mente dele. A esposa dele, para consolá-lo depois da pregação, disse: Bill, tu tens pregado tanto contra essas coisas, mas olha elas, olha eles, continua a mesma coisa. Não muda nada, Bill. O irmão Brana disse: sim, meu Deus, eu sei disso, mas tem que ter uma voz que prega contra isso. Tem que ter uma voz. Os irmãos estão entendendo? Tem que ter uma voz. Tem que ter uma voz. E eu não quero. Eu não quero ouvir outra voz, a não ser aquela que diz assim: vinde, bendito meu Pai. Amém. Amém. Eu quero ouvir essa voz. Eu não quero ouvir a voz: malditos, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Eu não quero essa voz. Eu quero aquela voz: vinde, bendito meu Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor, Pai, por mais uma porção da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Deus bendito, Deus eterno. Somente o Senhor para falar aos nossos corações, às nossas vidas, às nossas almas. Senhor Deus Todo-Poderoso, uma pessoa que considera o céu, Senhor, uma pessoa que considera o céu, sabendo que seu batismo não está correto, sabendo que não está de acordo com a palavra, seria uma alma desesperada agora. Teria que ser uma alma desesperada na presença do Senhor. Mas, Pai, Tu conheces todas as coisas, Tu sabes cada um de nós, o potencial que carrega. Ajuda cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus, a voltar para os seus lares, que nenhum mal suceda pelo caminho, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos, até a próxima reunião, se o Senhor Deus assim permitir, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.